Salve fiel, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de notícias do Corinthians, hoje focado especificamente no Cássio. Eu vou explicar para vocês a situação. O Cássio sim já tem um acordo verbal com o Cruzeiro. Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo de notícias sobre o Corinthians. É toys e bora para o vídeo. Mas antes de iniciarmos esse vídeo com notícia, uma pequena palavra do nosso patrocinador do canal. Adquira agora as novas camisas do Corinthians. Os novos mantos do Corinthians já se encontram aqui na Manto Store. Novo manto Blackout e o manto em degradê por apenas R$ 169,90. Vista o novo manto e lute pela causa trajado de Corinthians. Nossa loja trabalha no Brasil e nos Estados Unidos com produtos de primeira linha no mercado internacional. E com o cupom SCCPF97, você recebe 15% de desconto nas suas compras. E levando 3 camisas do todo-poderoso Timão, você paga elas pelo preço de 2. Isso mesmo, a terceira você leva de graça. Aproveite agora. Fiel, parece que é o fim da era Cássio Ramos no Corinthians. Parece que simplesmente o goleiro vai ir jogar pelo Cruzeiro agora no meio do ano, ou simplesmente em 2025, quando a temporada do Corinthians acabar. Isso porque o Cruzeiro e o Cássio já se acertaram verbalmente, certo? E agora o Cruzeiro tentará solicitar a liberação do Corinthians para o goleiro ir de forma oficial e assinar o contrato, certo? O Cruzeiro e o Cássio, o Cruzeiro ofereceu 3 anos de contrato para o Cássio e um salário igual ao do Corinthians, certo? Então não teria uma diferença tão gritante de salários, até porque seriam salários semelhantes ao que o Cássio já recebe no time do Povo, né? O Cássio e o Cruzeiro já se acertaram verbalmente, agora o Cruzeiro vai tentar pedir a liberação do Corinthians para isso de fato ser concreto e oficial para o clube mineiro. E assim, gente, só de pensar do Cássio vestir outra camisa do futebol brasileiro sem ser do Corinthians já é algo bem bizarro, algo que tá se tornando cada vez mais real, né? Infelizmente é uma notícia que a maioria dos corintianos não queria. Eu falo a maioria porque tem uma parte da minoria que quer que ele vá embora, que ele vaze, mas eu não faço parte dessa minoria pequena, né? Essa minoria insignificante da torcida do Corinthians que existe. Infelizmente, em todas as torcidas existe uma parte insignificante, ainda bem que é uma parte bem pequena mesmo. O Corinthians, até então, renovar com o Cássio, é que o Corinthians já oficializou uma proposta de renovação para o goleiro corintiano até o final de 2025. Mas o Cássio segue sendo balançado, até porque ele não quer desgastar a sua imagem com o torcedor corintiano. A que ponto chegamos do maior ídolo da história do nosso clube não querer mais desgastar negativamente a sua imagem com essa torcida do Corinthians, uma pequena parte dela que quer tumultuar, que quer que ele vá embora, enfim. Porque gratidão, cara, todo mundo é eternamente grato ao Cássio. O meu maior ídolo na história do futebol, na história do Corinthians, é o Cássio. Pra mim é o maior jogador que eu já vi jogar com a camisa do Corinthians. E ver que ele pode acabar saindo assim é uma coisa triste, né? Porque meu sonho é ver o Cássio se aposentar pelo Corinthians, certo? Eu acho que o Rogério Ceni se aposentou pelo São Paulo, então eu queria que o Cássio se aposentasse pelo Corinthians, mas parece que isso, infelizmente, não vai ocorrer. Todas as notícias já estão falando isso, que o Cássio já aceitou, agora só falta o Corinthians liberar o goleiro. O Corinthians está tentando fazer o jogo duro, certo? Para o Cássio realmente ficar no Corinthians, mas parece que esse esforço não vai ser... Esse esforço vai ser em vão. Parece que esse esforço todo da diretoria vai ser em vão. E o Cássio realmente vai jogar no clube mineiro, né? Na Raposa ou Cruzeiro. Então assim, galera, o que falta agora a gente é esperar, né? O Cássio segue sendo banco no Corinthians, agora é esperar mais notícias, informações concretas. Vou falar minha opinião, cara, sobre tudo isso que tá acontecendo. O Cássio não é egocêntrico, o Cássio, ele não tem ego grande, tanto que ele aceitou ficar no banco agora, certo? O Antônio falou, Cássio, se você quiser pode ficar em casa para melhorar seu psicológico, tirar a cabeça. Não, ele tá lá todo jogo no banco, tá motivando, tá liderando, fazendo o seu papel de líder, mesmo fora de campo. Então, ele tá se doando ainda pro Corinthians,
certo? E, cara, fala que ele tem algo alto, tipo, cara, se falando do Cássio, o maior ídolo do Corinthians, que sempre tá lá pra nos ajudar, que sempre tentou ajudar, mesmo na fase ruim. Até na fase boa, ele sempre nos ajudou muito. Até na fase ruim, quando ele tá tudo errado, ele tenta ajudar ainda o Corinthians, sabe? Então, falar que ele tá lá só pra bater números e recordes é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça por tudo que ele já nos ofereceu. Porque se não fosse pelo Cássio, o Corinthians ainda seria zoado por ter um Mundial sem Libertadores. Porque o que garantiu a nossa Libertadores foi aquela defesaça do Cássio contra o Diogo Souza, contra o Vasco lá em 2012. Porque se não fosse por aquilo, o Corinthians ainda seria zoado eternamente. O único time de São Paulo que não tem Libertadores. Certo? Dos times grandes de São Paulo que não tem Libertadores. E continuaria a piada eterna. E a gente nem teria o nosso segundo Mundial, porque o que declarou o nosso segundo Mundial foi aquele gol de cabeça do Guerreiro, foi, mas o Cássio salvou. O Cássio foi o melhor jogador daquele Mundial. Salvou milagres, fez milagres. Então, todo mundo será eternamente grato ao Cássio. Mas se falar que o Cássio vai sair do Corinthians porque ele não aceitou ficar no banco, é mentira. O Cássio já ficou no banco quando o Walter foi pro time titular em 2016. O Tite bancou o Cássio no banco. Colocou ele na reserva em 2016, o Walter foi titular. O Cássio, inclusive, quase foi pro Grêmio, mas decidiu ficar no Corinthians, melhorar seu comportamento. E desde 2017, então, ele fez mais história no clube, conquistou mais Brasileirão, mais Paulistão, certo? A gente quase conquistou uma Copa do Brasil com o Cássio sendo um protagonista, porque em 2022 ele catou demais. Ano passado a gente também quase foi campeão Sul-Americana de Copa do Brasil. Ficamos na semifinal por conta do time que foi incompetente, porque o Cássio vinha salvando em pênaltis, em defesas difíceis, então... Cara, acontece, fazer isso acontece. Agora, a torcida tá atacando o Cássio no lixo, tá atacando muito hate. Essa fiel TT, uma parte da fiel do Instagram, uma parte da fiel do YouTube, que tá atacando simplesmente o Cássio contra a torcida. Porque, pra mim, não faz sentido você querer desmerecer o maior ídolo do clube do Corinthians, você querendo ou não. Há 12 anos o Cássio tá no Corinthians. E a história dele ser apagada e manchada simplesmente por falha de 2024 ou falhas que ele já teve em todos esses anos de carreira no Corinthians é uma coisa desumilde, uma coisa ignorante, uma coisa que não tem cabimento os torcedores fazer com o Cássio. Porque não é questão dele ficar no banco, é questão que a torcida já tá pegando muito no pé do Cássio. Como ele mesmo falou, esse último desabafo que ele deu contra os Júniors demonstra muito o que o Cássio tá sentindo nesse ano. Não é igual o desabafo de 2020 ou desabafo nos outros anos, não, é diferente. O Cássio tá cansado de tudo ser culpa dele por ele ser o jogador mais experiente do Corinthians. Por sempre dar a cara a tapa quando o time tá mal, bem. Como tem certos jogadores que não fazem isso, igual o Fagner. O Fagner não dá a cara quando o time tá mal. O Cássio sempre vai lá, fala nas entrevistas coletivas, fala na imprensa. Então, o Cássio sempre tá lá quando o Corinthians precisa, independente da situação do clube. E aí você tem a situação de que o Corinthians quer renovar com o Cássio tá se sentindo inseguro para renovar, ele tá indeciso se ele vai pro Cruzeiro ser titular por 3 anos, ou se ele fica no Corinthians por toda a sua idolatria, porque a maior parte da torcida ama o Cássio, quer que ele fique também, certo? Porque essa minoria aí que se lasque, eu não quero saber dessa minoria, eu quero saber porque o Cássio merece ficar no Corinthians, se aposentar no Corinthians, é o que eu quero que aconteça, que o Cássio fique, se aposente no Corinthians, né? Mas agora vamos aguardar tudo isso. O que estão fazendo com o Cássio é injusto, na minha humilde opinião. Comente aqui o que você acha sobre isso, certo? O Carlos Miguel merece ser titular? Merece. Ele falhou ontem? Falhou. Mas fez defesas também. Todo mundo erra, certo? Só que quando é o Cássio que erra, a cobrança é maior. Então temos que cobrar igual. Se o Carlos Miguel falhou, a gente vai cobrar ele igualmente, igual a gente cobraria o Cássio. Entendeu? Porque a gente não pode ser injusto um com o outro. O Cássio falhou, o fim do mundo. O Carlos Miguel falhou, acontece. Não tem assim que acontece. Falhou. Cobrou. Igual o Cássio. Se o Cássio falhou, a gente cobrou e acabou. Não precisa xingar, ameaçar a família, porque isso é errado. Ninguém merece passar por isso. Beleza? Então, mais respeito com o maior ídolo do Corinthians, se você quer ou não. E agora comente aqui o que você acha da ida do Cássio pro Cruzeiro, porque isso está se tornando real. E nos próximos dias iremos ter a confirmação se ele vai agora no meio do ano, até porque o Cássio pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no meio do ano, caso o Corinthians não consiga renovar com ele a tempo, certo? Ele faz o pré-contrato para jogar em 2025 no Cruzeiro já, ou
ou jogar agora no meio do ano. O Cruzeiro quer que ele jogue agora no meio do ano. Mas comente aqui a sua opinião sobre esse caso Cássio do Corinthians, que está se tornando cada vez mais real.